Olá pessoal, tudo belezinha? Hoje nós vamos falar sobre substantivos. De novo, substantivos? Sim, só que hoje substantivos concreto e abstrato. Vou falar um pouquinho sobre eles, mais pra frente vocês aprenderão mais detalhes. Não é que vai aparecer no livro e a tia resolveu falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Nós vamos começar falando sobre o substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Ele não precisa de outro ser para existir. Ele existe sozinho. Não depende de outro ser para existir. E eu consigo criar uma imagem dele na minha mente. Olha só o que eu quero dizer. Bola, por exemplo. A bola, eu brinco com a bola no quintal, eu jogo vôlei com os meus amigos, futebol, não é? Mas eu quero parar de brincar com a bola, eu vou deixar ela lá no quintal e eu saio, a bola vai ficar lá. Ela existe sozinha. Ela não precisa de mim, não precisa de você para ela existir. Ela existe por si só, não é? Cidade é um substantivo concreto. Porque eu estou aqui na minha cidade. Aí eu resolvo viajar. A cidade vem aqui atrás de mim? Não, não é. A cidade fica no lugar dela e ela existe sozinha. Eu consigo imaginar uma cidade, não é? Outro exemplo, mas esse é diferente, aí vocês vão falar, tia, mas fada não existe. Ela pode não existir verdadeiramente, assim, que eu consigo pegar, falar com a fada, mas ela existe na minha imaginação e eu consigo criar uma imagem. Quer ver? Fecha os olhos. Pensa numa fada. Viu? Ela existe. Ela tem uma forma própria, ela tem uma existência própria, ela não precisa de outra pessoa para existir. Ela existe. Ela tem uma forma simplesmente assim. Então, retomando um pouquinho, substantivo concreto é aquele que tem uma existência própria. Vou dar alguns outros exemplos. Carro, um picolé, uma casa. Quando você sai da sua casa, ela fica lá, ela não vai atrás de você. Ela não fica grudada, você não fica puxando sua casa para onde você vai, não é? O gato, por exemplo, ele tem existência própria. Ah, mas ele existe, mas você tem que dar comida, senão ele não existe. Não, ele sobrevive com o que eu faço para ele, mas ele existe por ele. A existência dele é própria dele. Ele existe sozinho, entendeu? Agora, sobreviver é outra coisa, para eu dar comida para ele, que eu tenho uma gata linda, a Sasha, que ela não fica sem comer, isso é lógico. Mas ela existe sozinha. Agora, substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele depende de outros para existir. Só existe no outro, em alguém ou em alguma coisa. Ele não existe sozinho. Sempre que eu vou imaginar um substantivo abstrato, eu imagino alguém sentindo aquilo ou acontecendo aquilo com alguém ou com alguma coisa. Né? Olha o exemplo. Uma corrida. Você imagina a corrida, mas quando você imagina a corrida, quem está lá na corrida? Ou tem alguém correndo, ou tem carros, ou motos. Então, a corrida não existe por ela própria. Quando você pensa numa corrida, você já imagina quem está participando da corrida. Ela existe por causa das outras coisas, das outras pessoas. Esperança. Todo mundo sabe o que significa esperança, um sentimento muito bom, aliás, e todo mundo tem que ter esperança, porque é ela que nos move, é ela que faz com que a gente queira sempre fazer melhor e esperar o melhor, certo? A esperança, ela não existe sozinha. Você consegue imaginar a esperança? Qual é a forma dela? Qual é a cor? O tamanho? Você só consegue imaginar a esperança em alguém. Alguém sentindo esperança, alguém esperançoso. A esperança não existe sozinha, ela não tem uma existência própria. Tá vendo? Amor.
O amor, se eu pedir para vocês imaginarem o amor, ele não tem uma forma própria, tem? Vocês conseguem imaginar? Ou vocês imaginam alguém sentindo amor? O amor está nas pessoas. Ele depende das pessoas para ele existir. Ele não existe sozinho. Ele está nas pessoas. Olha a história que eu vou contar para vocês. Fabrício era um cara muito simpático, né? Ele era muito querido por todos, ele era alegre, não é? E ele tinha um relógio muito bonito que ele ganhou do pai dele. Muito bonito aquele relógio, todo mundo achava legal, porque ele era estiloso, era grande. Um dia ele estava correndo no parque, que ele gostava muito de correr, ele andava com o cachorro dele, certo? Aí ele estava andando lá no parque e ele foi atravessar a rua. Infelizmente, veio um carro, bateu nele, ele foi atropelado e ele morreu. Agora, nós vamos pensar no substantivo concreto. O que ficou? O que ficou quando ele morreu? Ficou o relógio dele, certo? O cachorro. Então, são substantivos concretos. E os abstratos? Simpático. A simpatia dele foi com ele. A alegria dele, infelizmente, foi com ele. Então, as coisas que, os substantivos, as coisas que dependem de outra pessoa para viver ou de outras coisas, para existir, aliás, não viver, são substantivos abstratos. Eles não têm existência própria, dependem do outro. E o substantivo concreto é aquele que tem uma existência própria. Ele existe por ele só, sozinho. Isso falando de substantivos concreto e abstrato para chegar aqui. Todo substantivo abstrato que tem esse som, ele é escrito com Z. Timidez, surdez, sensatez, beleza, pureza, natureza, né? Então são substantivos abstratos que vêm de adjetivos. Por exemplo, a timidez vem de quem é tímido. A surdez vem de quem é surdo. A beleza vem de quem é belo. A pureza vem de quem é puro, do que é puro. Então, toda vez que tiver um substantivo abstrato, que vocês têm que lembrar dessa regra, é claro. Então, tem que ler bastante, estudar sobre o assunto. Então, todo substantivo abstrato que vem de um adjetivo, ele é escrito com Z, seja no final da sílaba ou seja no começo da sílaba, né? Com esse som do Z mesmo. E aqui com som de S, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, vocês vão fazer os exercícios do livro, vocês vão se lembrar da aula. E na próxima aula online nós vamos falar sobre esse assunto, porque eu quero saber se vocês entenderam, tá bom? Pessoal, até a próxima, a gente se vê logo!